Senhor Jesus? Amém. Irmãos, estão bem? Glória Graças a Deus. Glória a Jesus, eu também estou bem. Peço que os irmãos abram essas Bíblias em Efésios, capítulo número 3, versículo de número 14. Glória a Jesus, enquanto você procura, eu agradeço a sua oportunidade. Glória a Deus pela vida da missionária Josi, pela vida da pastora Carlinha, pela vida do pastor Jorge, todos os obreiros, toda a igreja, PDJ. Que Deus abençoe a cada um. Efésios capítulo 3, versículo 14. Quem crê que Deus vai falar contigo nessa noite? Amém. Fala sobre Deus, nossa. Glória a Deus. A graça de Deus está nesta casa. Glória a Deus. Deus é ministrando. 14, versículo 14 até o versículo de número 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Estando vós, vou repetir o 17. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Eu vou repetir o 17 de novo. E habite Cristo no vosso coração pela fé, e estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, a compreensão com todos os santos, todos os irmãos, qual é a largura, qual é o comprimento, a altura e a profundidade, a conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Deus quer te encher até a tampa, vaso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nossa. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Já sente glorificando o nome de Jesus Cristo. Glorifica Jesus nas suas palmas. Irmãos, o apóstolo Paulo, essa carta da igreja de Éfeso, ele revela muitas coisas espirituais. Ele revela coisas que eram mistério, mas agora já não é mistério, porque ele mandou agora esta carta à igreja de Éfeso. A alegria de Paulo é que ele soube que essa igreja estava crescendo em amor. A alegria de Paulo era essa. E aí ele diz que por esta causa ele se colocou de joelho diante do Pai. Ele se colocou de joelho por toda a família da fé. Essas coisas que outrora era mistério, o autor aos Hebreus vai falar que eram sombras das coisas que haveriam de vir. A sombra, ela é o reflexo daquilo que é real. A sombra é o reflexo daquilo que é real. Ou seja, antes de Cristo vir, as coisas eram conhecidas e a revelação das coisas não era completa, era só uma sombra, algo ainda misterioso que se revelava conforme o tempo ia passando. Então, as pessoas no Antigo Testamento, antes de Cristo vir, antes de Cristo, as pessoas entendiam a palavra de Deus por partes, ela não tinha toda a revelação da palavra. E aí o apóstolo Paulo fala que a ele foi dada esta missão de revelar
ministério. Se o irmão puder pôr aí no telão para a gente, por favor, Efésios 3, versículo número 9. Ou seja, Paulo está falando, olha, outrora, antes da manifestação de Cristo, antes da dispensação da graça, era mistério, era uma dispensação do mistério, um período da lei, um período da criação, um período antes da vinda de Moisés, quando Deus deu a lei para Moisés, um período antes a esse, um período antes a fundação do mundo. Efésios capítulo 3, versículo de número 9. Olha aí. A demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou. Então, antes de Jesus Cristo vir, antes de Jesus Cristo levantar os seus apóstolos para pregar a sua palavra e revelar os mistérios que outrora estavam ocultos, o ministério, esse ministério dessa revelação, brilhou mais na vida de Paulo, foi revelado mais na vida de Paulo, se manifestou mais pela vida do apóstolo Paulo, porque Paulo ele entendia da lei, Paulo era zeloso para com a lei, Paulo ele meditava na lei, ele perseguia até os cristãos, porque ele não tinha ainda entendido toda a revelação, não tinha ainda sido iluminado os olhos dele para entender que a revelação do Antigo Testamento era Jesus Cristo. Então, quando Jesus aparece para Paulo no caminho de Damasco, a Bíblia diz, Paulo testemunhando, na carta de Gálatas, no capítulo 1, ele fala que ele recebeu a revelação do próprio Cristo. Então ele vai dizer, olha, se alguém pregar outra coisa, além daquela que nós temos recebido, seja essa pessoa anátema, em outras palavras, maldito. Quem quiser pregar outro evangelho. Agora precisamos entender que a pregação do evangelho é para os nossos dias, é para a dispensação da nova aliança, a dispensação da graça. Por favor, Efésios capítulo 3, versículo de número 2. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco foi me dada. Então agora nós estamos nessa dispensação da graça, e Jesus Cristo ele se manifestou para trazer boas novas. O que é as boas novas? É o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. Boas notícias do quê? Quais são essas boas notícias que têm chegado? É as boas novas de salvação. Aleluia. Por favor, Isaías capítulo 61. Jesus Cristo, quando ele se manifestou, ele foi para dentro de uma sinagoga, ele leu esse livro de Isaías, no capítulo de número 61, e ele veio cumprindo a dispensação agora da graça, inaugurando a dispensação da graça. Isaías capítulo de número 61. Fica ligado no trono da graça, porque Deus, aleluia, ele está passando a massa, o buraco que está, aleluia, aberto. Hoje Deus ele tem alicerce para você hoje aqui nesse lugar. E além de alicerce, porque ele está preparando esse vaso para encher de azeite. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. É quando Jesus ele chega, aleluia, depois da tentação do deserto, ele entra dentro da sinagoga e ele fala: hoje se cumpre a profecia do profeta Isaías. Então Jesus ele chegou para pregar boas novas. Só que Jesus Cristo agora vai dar uma missão para a igreja. Qual é a missão da igreja? Qual é o comissionamento? A ordenança imperativa é que ide por todo mundo. Não é só Jesus, mas a missão agora é para a igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Antes de Jesus falar isso, Mateus capítulo 28, ele é um pouco diferente de Marcos 16, 15, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mateus 28 vai dizer: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Jesus vai dizer: ó, toda a autoridade foi me
dada nos céus e na terra. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele nos mandou ir por todas as nações, pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Só que ele, antes de mandar, ele falou um negócio: olha, toda autoridade é me dada nos céus e na terra. E aí o apóstolo Paulo, Meu Deus. Aleluia. ele vai dizer em Efésios, por favor, capítulo número 1, que Jesus Cristo ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Aleluia. Tem bênção para mim e para você. Glória a Deus. A Bíblia diz, Efésios capítulo 1, versículo de número 4, por favor. A Bíblia diz que ele nos assentou nas regiões celestiais. Mas por que ele nos assentou nas regiões celestiais? Porque ele recebeu todo o poder e toda a autoridade. E aí, a Bíblia diz que ele recebeu um lugar à direita de Deus. A Bíblia diz assim: olhar para Cristo, autor e consumador da vossa fé, por conta da alegria da carreira que lhe estava proposta, ele desprezou todas as afrontas e recebeu um lugar à direita de Deus. Aleluia. Aí, Paulo, para a igreja de Efésios, no seu capítulo 2, ele também vai dizer que Cristo, quando ele recebeu esse lugar à direita de Deus, ele também, para nós, ele nos concedeu que nós assentássemos nas regiões celestiais. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 6. Por favor. Aleluia. Olha lá. E ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Você tem, aleluia, um lugar nas regiões celestiais. Só que nessas regiões celestiais, Meu Deus. a Bíblia diz em Efésios 6 que tem alguém que luta com a gente lá. Que a nossa luta não é contra a carne e não é contra sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Aleluia. Então nós temos uma luta lá. Aí quando você lê o capítulo 3, que olha eu li, no versículo de número 9, versículo de número 10, ele vai dizer assim, ó, o 9: e manifestar-se qual seja a dispensação do mistério dos séculos oculto outrora, para que pela igreja, versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Estava oculto na dispensação do mistério. Só que agora o apóstolo Paulo está falando que pela igreja, foi dada à igreja a ser conhecida a sabedoria, a multiforme sabedoria agora dos principados e potestades nas regiões celestiais. Porque o texto está dizendo que a nossa briga não é contra a carne e não é contra sangue. Mas o texto diz que lá nós temos um lugar e que nós estamos assentados lá neste lugar. E como é que a gente vai batalhar? Jesus, poderoso. Aí, a Bíblia diz no livro de Apocalipse, pastor Jorge, que aquele que tem os olhos como chama de fogo, seus pés são como latão reluzente. A Bíblia diz que na revelação do tempo, no ano 95, quando foi dada essa carta para João, ele viu ele com 7 estrelas na mão. Aleluia. E aí o anjo vai trazer a revelação do que é aquelas 7 estrelas. São 7 igrejas. Quando João recebe essa revelação, o Cordeiro dá a primeira carta do Apocalipse, que é para a igreja de Éfeso. Paulo está se alegrando, porque a igreja de Éfeso, ela tem amor, mas isso é antes do ano 95. No ano 95, Paulo já estava morto. Paulo já tinha perdido a cabeça, decapitado. Só que quando
Paulo estava vivo, a igreja estava em amor, a igreja estava fazendo a obra conforme era para ser. Paulo ele aconselha e fala: olha, tenha o conhecimento de Cristo no coração, tenha Cristo, andai no Espírito, no homem interior, assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então o apóstolo Paulo está falando só que quando chega no Apocalipse, no ano 95, quando João agora vai entregar essas cartas aos anjos da igreja, aos pastores da igreja, ele vai entregar para essa igreja de Éfeso. Se você ler a carta, a Bíblia diz assim: ó, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aleluia. E aí, a repreensão de Jesus é: ó, volte lá onde você caiu, porque senão eu vou mover o seu lugar da minha mão lá. Eu vou mover o seu lugar da minha mão lá. Quem quer aqui, aleluia, andar na mão de Cristo? Quem aqui quer estar na mão de Cristo? Só que essa mensagem não é no individual, é no coletivo. É no coletivo. A igreja do Senhor tem que andar em amor. Naquele tempo não tinha diversas congregações. É por isso que na revelação do Apocalipse, a Bíblia vai mostrar que tinha 7 cartas para cada igreja, porque o Senhor precisava tratar com cada igreja. Então, meus irmãos, quando você entra para um grupo, quando você entra para uma igreja, não sei se é uma igreja num salão, ou se é uma igreja dentro de uma casa, ou você sai na porta de uma garagem, aqui na IPTJ, mas a gente precisamos manter a comunhão do amor, do amor. Porque Paulo está dizendo no versículo de número 16, olha, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. Observe que no versículo de número 16, Efésios capítulo 3, versículo de número 16 fala: mediante o seu Espírito. Esse Espírito está com letra maiúscula. Esse Espírito aqui é o Espírito de Cristo, Espírito Santo, o outro Consolador. Eu vou ler novamente: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o quê? Mediante o seu Espírito, Espírito Santo, no homem interior. Versículo 17, versículo 18: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos, do que nós pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Glória. Aleluia. Vou rasgar aqui para você me enquanto um corpo, um grupo não aprender a viver junto, glória. Enquanto uma igreja não aprender a viver junta, a igreja não vai viver essa plenitude. É Deus. Porque o texto está falando que a gente tem que passar a conhecer o amor de Cristo. Eu já vou chegar lá. Mas a gente precisa viver nessa comunhão, nesta união. Aleluia. Para que nós possamos ser tomados desse poder. Que vem mediante o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Quando tivermos cheio dessa plenitude, a Bíblia diz que além daquilo que nós pede, daquilo que nós imagina, aquilo que é infinitamente impossível para nós, Deus é poderoso para fazer. É por isso que a Bíblia diz em João capítulo 15, na passagem da videira: e tudo que pedis em meu nome vos será concedido. Queridos, a Bíblia está dizendo aqui que Cristo tem que habitar no nosso coração pela fé. Observe o versículo 19: e conhecer o amor de Cristo. A gente sabe que a cruz, ela é o símbolo da redenção, é o símbolo da salvação, mas o símbolo principal
principal da cruz é o amor. É o amor. Quando você olha para a cruz, você vê o amor de Cristo. E é por isso que Cristo ele vai fazer um convite. Ele vai dizer: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Você tem que tomar a sua cruz do amor. Jesus Cristo, em João capítulo 3, versículo 34: um novo mandamento eu vos dou. Tem algo para você obedecer. Aleluia! Da graça. Aleluia. Tem algo para você obedecer. A obediência não era só para a dispensação da lei. A obediência também é para a dispensação da graça. Qual é o novo mandamento? Amar uns aos outros. Aleluia. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus Cristo, quando ele está no Sermão do Monte, ele fala algo ainda mais, aleluia, difícil, duro. Ele diz para a gente amar o nosso inimigo. Aleluia. Para a gente conseguir amar o nosso inimigo, a gente tem que estar, aleluia, esta atitude de conhecer a Cristo. Por quê? Porque quando a gente olha para o Evangelho, a gente precisa ver algo prático. Não adianta só ouvir teoria, pegue a sua cruz e siga. A gente precisa ver algo prático, algo que aconteceu, uma experiência, algo que alguém viveu. E Jesus Cristo é um exemplo. Jesus Cristo ele vivia aquilo que ele pregava. A Bíblia diz, aleluia, que Jesus chegou em Santa Ceia por Judas, que estava como inimigo dele. A Bíblia diz que os homens estavam falando para Jesus: olha, Jesus, desce daí, salva-te a ti mesmo, tu curaste a muitos, salvaste a muitos, por que você não se salva? Aí Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, vai dizer: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus, ele não mandou as 10 legiões de anjos. Sempre ele falou para Pedro, ele falou: Pedro, guarda essa espada, embainha essa espada, porque se eu quisesse, o Papai do Céu mandava agora 10 legiões de anjos e acabava com todo mundo. Em vez de Jesus Cristo lutar contra aqueles que estavam perseguindo, em vez de Jesus Cristo matar Judas, em vez de Jesus matar aqueles sacerdotes, aqueles irmãos que estavam perseguindo ele, a Bíblia diz que Jesus Cristo, além, aleluia, de não fazer isso, ele pega a orelha daquele que, aleluia, tinha perdido a orelha, que era o inimigo. Ele pega a orelha e ele cola a orelha novamente. Isso é graça. É Jesus dando aquilo que o homem merece. É Jesus Cristo amando até o inimigo. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que faz o bem para um inimigo, aquele que retribui o bem, aleluia, aquele que recebe o mal e retribui com o bem, a Bíblia diz que sobre a cabeça desse indivíduo há brasas vivas, há brasa de fogo. Aleluia. Você é reconhecido no mundo espiritual, porque sobre a tua cabeça, aleluia, tem brasa de fogo. Você ainda libera perdão, você ainda ama o inimigo, você ainda luta pelo Judas, você ainda luta pelo traidor. Você, aleluia, tem azeite, está sendo espremido, tem azeite. Aleluia. Se você ler o livro do Apocalipse, quando Jesus vai falar sobre as 7 igrejas que estão nas suas mãos, que também são 7 estrelas, a estrela é uma simbologia, e Jesus traz a revelação da simbologia, que é as igrejas. Ele falou: as 7 estrelas na minha mão são 7 igrejas, 7 igrejas da asa menor. A Bíblia vai dizer que Jesus fala que também são um candelabro. O candelabro, para se manter aceso, era necessário que os sacerdotes trazessem azeite e colocasse azeite para que o fogo, aleluia, pudesse queimar. Aleluia. A igreja de Éfeso deve ter se esfriado na fé. A igreja de Éfeso, a Bíblia diz que ela caiu no primeiro amor. E para Deus receber culto no céu, aleluia, nas regiões celestiais, ele não recebe culto apagado. Tem que ter amor, tem que ter azeite, tem que passar pela prensa de Jeová, tem que passar pela prensa. Qual é a prensa? É liberar perdão para o inimigo. Glória a Deus. Qual é a prensa? Ele disse, aleluia, em Lucas 6, no Sermão do Monte, versículo 22, bem dizer,
que Jesus disse: olha, um novo mandamento eu vos dou. Observe que ele disse em Mateus 5 que ele não veio revogar a lei, ele veio para cumprir, e ele veio nos ensinar um mistério que Paulo entendeu em Romanos capítulo 13, 14. Ele vai dizer assim: ora, o amor é o cumprimento da lei, porque quem ama, aleluia, não mata, quem ama não adultera, quem ama, aleluia, não rouba, quem ama não dá falso testemunho. Então, quando você cumprir o amor de Deus, quando você for alcançado pelo amor de Deus, que excede todo o entendimento humano, você vai ser tomado, segundo a Bíblia diz, pela plenitude. Deus está me chamando, e Deus está dizendo para mim e para você: aleluia, cresça na graça, mas cresça no conhecimento, cresça na graça que é o favor merecido, mas cresça na espada do Evangelho, para que você possa, aleluia, pregar sobre todo mundo, sobre as maravilhas, sobre os mistérios do reino. A Bíblia diz em João, aleluia, Mateus capítulo número 11, olha que Jesus ele dá graças a Deus ao Pai, porque ele ocultou essas coisas aos sábios e entendidos, mas ele revelou aos pequeninos, tem mistério de Deus, olha para mim e para você. A Bíblia diz que após os discípulos, eles voltaram de uma missão, os 70 voltou da missão. A Bíblia diz o seguinte: olha, que eles estavam alegres, porque os demônios se submetiam, porque os espíritos saíam, porque os homens eram curados. Jesus disse: não alegrai-vos por conta disso, mas alegrai-vos porque o vosso nome está nos céus. Porque quem não nega a palavra de Jesus aqui na terra tem um nome escrito no céu. Chegou certa ocasião, aleluia, que os filhos de Seba, os sacerdotes de Seba, aleluia, tinha filhos deles ali que queriam expulsar demônio, mas eles disseram: em nome do Jesus que Paulo prega, eu te expulso. Aí o demônio veio para ele e falou assim: quem são vocês? Em outras palavras, cadê o teu nome? Quem é vocês? Aí os demônios vão dar testemunho: olha, eu conheço a Paulo, o nome de Paulo está lá, porque Paulo não nega meu nome. Porque Jesus ele ensinou para a gente: aquele que me nega aqui na terra, eu vou negar também ele diante de Deus. Mas aquele que não nega Jesus aqui na terra, antes suporta, antes padece, esse tem o nome do céu. Aí os demônios vão dizer assim: ó, conheço a Paulo, conheço Jesus que Paulo prega, mas quem são vocês? Vai chegar gente que na última hora vai bater na porta. Pai do céu vai olhar lá de dentro da casa lá e vai falar assim: apartai de mim, porque eu não vos conheço. Porque nunca teve intimidade, nunca passou pela prensa, nunca passou pela prova. Quando passou pela prova, caiu da fé, caiu da graça. Falou que esse braço aqui era convertido, mas o outro não. Queria pedir um minuto para Deus para resolver o problema. Que a autoridade de Deus na sua vida, ele disse: toda autoridade e todo poder me dado no céu e na terra, e portanto fazer discípulos de todas as nações. Nós temos que manter esse candelabro aceso. Isso é